O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Meus irmãos e irmãs, durante o tempo da Quaresma, nós somos convidados a fazer uma renovação da nossa fé, e esta renovação se faz necessária acompanhando a tradição antiga da igreja primitiva, quando aqueles que seriam batizados se preparavam, pois, com as catequeses finais, a fim de poderem abandonar de vez a vida do pagão e abraçarem de maneira definitiva a vida do homem, da mulher de fé, do homem novo, da mulher nova. Dentre estas verdades fundamentais da fé, estava a ideia de Deus. Muitas vezes, Deus, entre aspas, acaba sendo uma fabricação da cabeça da pessoa. E é um perigo isso. Nós precisamos conhecer Deus como Ele se nos apresenta através da divina revelação. Porque é a revelação divina quem nos traz o conhecimento do verdadeiro Deus. Não existem vários deuses. Não existe um Deus que é mais poderoso, como nós podemos considerar o nosso Deus, e outros deuses mais fracos, menores, menos potentes. Não. Existe apenas um Deus que criou a todos e a tudo e que, portanto, é o Pai de todos. E esse Deus manifestou o seu grandioso amor ao nos dar o seu próprio Filho. Portanto, ter claro na cabeça que Deus é um só, que nos ama, é fundamental para a fé do cristão. E é por isso que, no episódio de hoje do Santo Evangelho,
esta catequese está assim de uma maneira muito clara. Jesus combate a ideia dos fariseus ou daqueles que estavam ali observando as multidões, ao dizer que ele estava curando pelo poder de Beelzebu. E depois Jesus diz: não pode ser, Beelzebu não está dividido, como é que então eu faço o bem para essa pessoa e vocês podem dizer que é Beelzebu? Beelzebu não faz o bem, só faz o mal, ele não pode estar dividido. Mas se porventura, e nesta preposição mais é que está a revelação, mas se porventura é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já está estabelecido no meio de vocês. Portanto, o poder de Jesus é o poder de Deus. É um poder definitivo que se manifesta através do seu senhorio. Jesus estabelece o senhorio de Deus de uma maneira definitiva e clara para o homem, para a mulher de fé. O mal existe sim. Muitas vezes este mal se mostra de uma maneira tão concreta que a gente, se quiser, pode até tocar com as mãos. Mas não é mais o mal que tem um poder definitivo sobre nós. Nós não estamos mais em mãos do mal no sentido que ele agora nos possua e não tenha mais jeito, porque Jesus já acabou com isso. Agora existe uma possibilidade nova para nós vencermos o mal. E esta está na força que Jesus mesmo nos comunica através do seu Espírito, confirmado pelo derramamento do seu sangue. O sangue de Jesus tem poder. Por isso, irmãos e irmãs, tudo isso é muito importante para a nossa caminhada de fé, para o revigoramento da nossa fé, para o prosseguimento da nossa caminhada de homens e mulheres de fé. A centralidade de Deus, mas o Deus verdadeiro que Jesus veio nos revelar, Pai, Ele, Filho, o Espírito Santo, santificador da verdade. Esta fé nada pode afastá-la de nós. Mesmo que a gente algumas vezes por fraqueza não entenda direito, mesmo que até tropecemos na infidelidade a esta fé, nós precisamos retornar a ela, pois é ela que nos salva. Que a gente possa viver situações difíceis nesta nossa caminhada terrena, isso não é uma novidade. Se nós pensarmos que até Jesus foi tentado, e nós o contemplamos na Quaresma, lá, vivendo as tentações durante 40 dias, 40 noites. Essa é uma das espiritualidades da Quaresma, fazer companhia a Jesus nos dias e nas noites em que ele foi tentado. 40 dias, 40 noites. Se a própria Virgem Maria viveu situações tão difíceis na vida, coisas que ela não entendia direito com a cabeça dela, e por isso guardava no seu coração. Se o testemunho dos santos nos mostra que eles também sofreram provações, Santa Teresinha de Jesus dizia no fim da vida dela: o demônio tem as mãos como se elas fossem de ferro. É como se fosse um alicate, em que ele me pega e quer me quebrar todinha. Isso porque ela sofria a tentação de rejeitar Jesus.
de murmurar contra as suas dores da tuberculose, de murmurar contra a aridez espiritual que vivia. E o demônio dizia para que ela renunciasse e dissesse que não amava Jesus. Imaginem, no fim de uma vida santa, ser tentada a isso. E a irmã, que anotava as últimas palavras de Santa Teresinha, anotou isto: mas eu te amo, Jesus. No fim das contas, nem as mãos de alicate do demônio conseguiram dissuadi-la da verdade suprema da sua existência, e que ela com fidelidade guardou até o fim. Assim também, meus irmãos e irmãs, o mal não tem mais um poder definitivo sobre nós. Não é o mal que vai dizer a última palavra sobre o nosso destino, mas é o amor de Deus, essa potência de Deus manifestada em Jesus. Porque embora ainda vivamos esses momentos de provações, essas dificuldades, os abatimentos que pairam sobre nós, que nos acometem, mas não é isso que há de prevalecer. Será o amor de Deus, o senhorio de Deus, o poder de Deus, portanto o reino de Deus que já está estabelecido no meio de nós. Para isso nós também precisamos colaborar. Para isso nós também precisamos nos aproximar de Deus. Ninguém vai se aquecer longe do fogo. Ninguém vai se refrescar longe do ventilador. Se também nós queremos intensificar a nossa comunhão com Deus, nós devemos nos aproximar mais ainda dele, não o contrário. Quanto mais débeis, quanto mais fragilizados, mais devemos nos aproximar de Deus. Eu vim não para os que já estão salvos, mas para aqueles que precisam de salvação. Assim como o médico não se preocupa tanto com o que já está curado, mas com aquele que ainda está doente. Eu não vim para os salvos, mas para os pecadores. Essa é a disposição do coração de Jesus. Mas se a gente não quer, o que é que ele pode fazer? Não nos força, porque nos respeita demais. Por isso, meus queridos, tempo da Quaresma, tempo de renovar nossa vida interior, tempo de virmos mais para a igreja, rezar, participar da Santa Missa, das adorações, tempo de ler a palavra, tempo de rezar o Santo Terço, tempo de praticarmos alguma obra concreta que faça uma diferença, sei lá, um jejum, uma abstinência, nos impor um exercício quaresmal. Muitas pessoas estão fazendo os 40 exercícios quaresmais, cada dia se raspa lá um quadradinho e aparece qual é a tarefa daquele dia. Muitas pessoas fazem o bem, fazem doações, dão alimentos para os necessitados. Muitos buscam fazer as pazes com pessoas com quem estejam intrigados. Enfim, há tanta coisa a ser feita, e tudo isso há de mostrar a Deus a nossa boa vontade. Agora, se a gente não dá nenhum passo, vai ver na nossa vida. Tudo isso para mostrar que também a obra da salvação de Deus, embora pertença a Ele, é dele a iniciativa, mas nós precisamos também mostrar nossa boa vontade. Eis o sentido do tempo quaresmal. Não podemos deixar, todavia, de nos preocupar com os nossos irmãos e irmãs. Por isso, a esmola, a caridade, faz parte também da Quaresma. Mas, concretizando melhor ainda tudo aquilo que é preciso fazer acontecer de bem neste mundo, a Igreja no Brasil nos apresenta o problema, nesta Quaresma, do tráfico humano.
a comercialização de pessoas. Com o fenômeno da globalização, intensificam-se tráficos de todo tipo e cresce a necessidade de combater essa modalidade de crime. A gente ouve falar do tráfico ecológico, é isso? Quem leva animais, plantas e outras coisas assim, pois também de gente. O entendimento da realidade enfrentada pelas vítimas do tráfico de pessoas pode levar a sociedade a ajudar a combater essa modalidade de crime. Para começar, é necessário o cidadão entender que o tráfico humano é um crime organizado com estrutura sofisticada e capilarizada, quer dizer, difundida, ramificada, favorecendo os serviços dessa natureza. As ramificações são muitas e as rotas existem com braços internos e internacionais, ou seja, os caminhos tomados pelos traficantes costumam sair do interior dos estados em direção aos grandes centros urbanos e às regiões de fronteira internacional. Ou seja, sai do interior, pega as vítimas do interior, leva para a cidade ou para fora do país. E o pior complicador é a invisibilidade. O crime não se torna visível à sociedade porque as vítimas não denunciam. A campanha da fraternidade, no entanto, propõe-se a ir ao encontro a essa realidade. A Conferência Nacional dos Bispos pede ao povo de Deus um empenho maior para conhecer o problema e apela à solidariedade de pessoas comprometidas com a justiça social para poder interferir positivamente para o enfrentamento concreto ao problema do tráfico humano no Brasil. Nem precisa dizer que não é um problema exclusivo do Brasil, mas no caso estamos falando do nosso país. É preciso clareza das informações e segurança para agir, fortalecendo assim a sociedade e as autoridades constituídas a socorrer com urgência aqueles que sofreram ou estão sofrendo as consequências desse tipo de crime em poder dos seus algozes. Por tudo isso, meus irmãos e irmãs, dá para concluir que o tráfico humano se trata de um crime muito grave, conforme a lei dos homens, e de um pecado clamoroso diante da nossa religião, diante do nosso Deus. O que nós podemos fazer? Talvez a gente pense que não possa fazer nada. A igreja faz a proposta da denúncia. Caso você veja, caso você saiba, pode fazer a denúncia anônima e coloca à disposição 2 telefones, de número 100 e 180. Se não der o culpado, liga para o outro. 100 ou 180, para ajudarmos qualquer irmão ou irmã que esteja vivendo situação de escravidão humana ou em perigo de ser deportado, levado, roubado, de crianças podem ser levadas, jovens, rapazes e moças para a exploração sexual, homens e mulheres para o trabalho escravo. Qualquer outro tipo de coisa que seja contra a vontade e a liberdade da pessoa. Meus irmãos e irmãs, vamos fazer um instante de silêncio para que a palavra de Deus possa fazer algum efeito em nosso coração.